João capítulo 19, versículo 26. João capítulo 19, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo mais amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, esta é a sua palavra. Consagramos o nosso coração a Ti, Senhor Deus, e eu creio, Senhor Deus, que a sua palavra, ela é poderosa para separar juntas e medulas, alma do espírito, edificar o nosso espírito e ao mesmo tempo confrontar, Senhor Deus, a nossa alma naquilo que estamos fazendo errado. Por isso, Senhor Deus, nós oramos para que a sua palavra possa gerar em nós transformação, que a sua palavra possa gerar em nós motivação, inspiração, que a sua palavra possa gerar em nós, Senhor Deus, uma sensação, Senhor Deus, de estarmos alimentados, porque sabemos que a sua palavra é alimento, a sua palavra é luz, a sua palavra é remédio, a sua palavra, Senhor Deus, é tudo o que precisamos para que possamos experimentar de uma vida abundante no Senhor. Por isso fala conosco, Jesus, aquilo que precisamos ouvir, não apenas aquilo que queremos ouvir, mas sabemos que o nosso coração, a nossa vida está diante do Senhor. Por isso conduza esta noite da maneira como o Senhor quer, da maneira como lhe apraz, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos numa série de mensagens. Esta é a 6ª mensagem de Jesus enquanto ele estava na cruz. Se você tem acompanhado, você viu que a primeira palavra, a primeira frase de Jesus foi uma palavra de perdão. Jesus, ele diz, no momento em que estava sendo caçoado, açoitado, na verdade já na cruz, enquanto ele estava sendo humilhado pelos soldados e as pessoas que estavam abaixo dele, Jesus então libera uma palavra de perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nesta mensagem aprendemos a importância de liberar o perdão, de aprender também a perdoar e não levar para o nosso coração, porque sabemos que a mágoa, ela corrói, a mágoa destrói. A segunda palavra, nós vimos uma palavra de salvação. Enquanto Jesus estava na cruz, 2 ladrões, um à direita, um à esquerda, um zombou de Jesus, o outro reconheceu como Senhor da sua vida. E um dos ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus se vira para ele e libera uma palavra de salvação: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus libera uma palavra de salvação para aquele ladrão, e assim foi também conosco, que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. A terceira palavra, uma palavra de abandono. Jesus, enquanto estava na cruz, ele declara fortemente: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o único momento em que Deus Pai se afasta do Filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquele momento Jesus se fez pecado por nós. Ele não pecou, mas Paulo ele vai dizer que Jesus nos substituiu, e por causa deste ato, agora nós podemos alcançar o perdão da parte do Senhor. Jesus foi abandonado para que nós fôssemos lembrados. Jesus foi esquecido na cruz para que o Pai pudesse olhar para nós e agora declarar que nós somos filhos amados do Senhor. Isso é uma grande vitória. A quarta palavra é uma palavra de justiça. Jesus declarou: tenho sede. E essa sede de Jesus não era meramente uma sede de água. Nós vemos essa expressão tenho sede em 2 momentos na Bíblia: na cruz e em João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana. Ele diz para a mulher que estava com sede. Mas interessante que nesse texto você não vê Jesus bebendo água, mas a sede dele é saciada. Por quê? Porque a sede do Pai
é de vidas. A sede do Pai é de que pessoas sejam salvas. A sede do Senhor é de que pessoas possam ser curadas, libertas. E quando nós nos colocamos à disposição de sermos canais da parte de Deus, nós estamos saciando a sede do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? E na semana passada nós falamos acerca de uma palavra de vitória. Tetelestai, está consumado. É a palavra que nos garante a vitória da cruz. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra à família, que se formos colocar numa ordem cronológica, essa frase foi a terceira frase de Jesus. Mas eu acredito que no fim da sua vida, quando nós falamos das últimas palavras de uma pessoa, essas últimas palavras, elas são importantíssimas. E Jesus então reserva uma das suas 7 palavras para liberar uma palavra sobre a família. Jesus olha para sua mãe Maria e diz: olha, Maria, mãe, este agora é o seu filho, João, um dos seus discípulos. E Jesus então vira para João e fala: eis aí agora a sua mãe. E quando Jesus libera essa palavra, nós podemos aprender algumas lições. E em primeiro lugar, o que podemos aprender quando Jesus libera essa sentença é uma lição do reconhecimento. Diga, reconhecimento. Vamos imaginar um pouco, vamos ilustrar um pouco a história de Maria. Há mais de 2000 anos atrás, uma jovem de 16 anos, prometida em casamento, uma mulher de Deus para um homem de Deus, e de repente ela recebe uma visita de um anjo, e ela era tão bem-aventurada, pilha? E aí? E a Bíblia fala que ela era uma mulher bem-aventurada, porque ela foi a escolhida para ser a porta de entrada do Messias na terra. E o anjo chega para ela e fala: Maria, você vai ficar grávida, e o filho que você vai receber é um filho do Espírito, e essa criança vai remir o pecado de todo mundo. Quando nós olhamos essa história e lemos nas Escrituras, nós ficamos maravilhados. Mas imagina Maria recebendo essa notícia, de que agora com 16 anos, ela precisava voltar para sua casa e dizer: pai, estou grávida. De lidar com os vizinhos, e ela ainda tem que dar uma justificativa. Qual era a justificativa? É do Espírito Santo. Eu fico imaginando ela chegando em casa para o pai dela, pensando como que conta para o seu pai que ela estava grávida. E quando ela, acredito eu, quando ela falou: pai, estou grávida, o pai dela já pegou uma peixeira: eu vou matar José. José, a essa altura, já tinha corrido, mas o anjo foi lá falar com ele também. Mas por quê? Porque imagina, se hoje uma adolescente de 16 anos fica grávida, e ela fala que ficou grávida do Espírito Santo. Imagina o tanto de acusação, de condenação que ela sofreu. Pessoas que não sabiam de nada da história falaram as coisas acerca dela. Talvez os vizinhos se juntaram e falaram: eu sabia que ela não era uma santinha, eu sabia, vim inventar esse negócio de Espírito Santo. Quantas pessoas a julgaram, na verdade, sem saber de nada. Esse foi o primeiro desafio da mãe de Jesus. O primeiro desafio: lidar com as críticas, lidar com talvez o abandono de pessoas, lidar primeiro com a responsabilidade de estar gerando o Messias, porque ela creu nisso, e lidar com as pessoas em volta que não sabiam da história, a acusando de coisas que não eram verdade. Mas a Bíblia fala que ela perseverou, ela permaneceu. E Jesus, ele cresceu, nasceu, cresceu e desenvolveu. E quando Jesus estava com 8 dias de nascido, os judeus, eles tinham o costume, tem até hoje, de consagrar os seus filhos. Ela então leva essa criança, Jesus, até a sinagoga para consagrar. E quando ela chega lá, tinha um profeta chamado Simeão,
que Deus tinha falado com ele acerca do Messias. Deus tinha falado com esse profeta de que ele não morreria enquanto os olhos dele não vissem o Messias. Então, aquela criança chega até as mãos dele, ele a consagra ao Senhor e declara: Senhor, agora pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação do mundo. E ao finalizar a sua palavra profética, o Simeão, ele diz que o fim desta criança seria a morte. Por quê? Porque ele precisava ser sacrificado. E Maria já sabia o destino do seu filho, de que ele morreria. Ela também provavelmente conhecia todas as profecias. Agora imagina a cena, depois de 33 anos, cuidando do menino, porque Jesus foi um bebê. Então, aquelas mãozinhas que Maria tanto cheirou, tanto acariciou, agora estavam presas nos cravos enormes, ensanguentadas. Aqueles pés que ela tanto massageou, agora estavam cravados numa cruz. Aquela cabeça de neném, maravilha para cheirar. Você fica ali cheirando. Meu filho, quando nasceu, ficava horas e horas cheirando a cabecinha dele. E aquela cabecinha que ela cheirava tanto, acariciava, fazia um cafuné gostoso, agora estava preso a cravos de espinhos. Você sabe que é óbvio que nós não endeusamos Maria. E quando Jesus ele libera essa palavra sobre ela, muitos religiosos acreditam que quando Jesus fala para João: eis aí a sua mãe, que Jesus estava colocando Maria como sendo a mãe de todo ser humano. Mas isso não é uma verdade. Quando Jesus ele libera essa palavra sobre João, na verdade ele estava reconhecendo a sua mãe, e ele sabia que a partir daquele momento, naquela época, a esposa, a mulher, a Maria estava sem arrimo, ou seja, ela estava sem alguém que a sustentasse. José já estava morto, e uma vez que o pai morresse, quem era o responsável pela família era o filho mais velho, que era Jesus. Então, quando Jesus libera essa palavra sobre João, sobre Maria, ele não estava colocando ela como uma mediadora de fé para todos os homens, mas na verdade Jesus estava cuidando e reconhecendo a sua mãe. Em outras palavras, ele estava dizendo: mãe, eu estou partindo, mas tem alguém que vai estar aqui cuidando de você. Quando Jesus ele libera essa palavra, ele na verdade nos mostra como um exemplo a importância de nós reconhecermos aqueles que vieram antes de nós. Eu trabalho com adolescentes e jovens há alguns anos, e desde quando eu me entendo por gente trabalhando com jovens, eu falo sempre a mesma coisa: nós precisamos honrar as nossas fontes, nós precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós. Não nascemos de uma cegonha, não viemos do acaso, do nada. Existem aqueles que foram geradores, e nós precisamos reconhecer isso. E Jesus nos ensina a reconhecermos aqueles que vieram antes de nós. Naquele momento todos tinham abandonado Jesus, até os seus discípulos, mas tinha alguém lá, a mãe de Jesus. E mãe é sempre assim. Geralmente, quando a criança é pequena, a mãe é a primeira a levantar, preparar o café, arrumar o uniforme, acordar a criança. E quando cresce, ela é a última a dormir, porque ela quer ouvir a porta dele chegando em casa. Mãe é aquela, que está o tempo todo pensando no seu filho. O pai também igualmente. Os pais são aqueles que querem sempre o melhor para os seus filhos, e o amor dos pais geralmente é mal compreendido. Eu trabalho com muitos adolescentes, e muitas vezes eles vêm reclamar dos pais dele: pastor, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Eu odeio a minha mãe, odeio, vocês gostam de falar odeio, não sei porquê, sabe nem o que é odeio. Não, o que eu sei que é. E às vezes até falam palavras para os seus pais: eu não escolhi ter nascido. Coisas horríveis. E você vê que muitas vezes o amor dos pais é mal compreendido.
porque é um amor que não quer nada em troca. Meu pai falava algo para mim. Muitas vezes quando eu questionava ele, ou então não concordava com alguma decisão, ele falava para mim, olha, quando você for pai, você vai entender o que eu estou falando. Por fora eu falava assim, entendi. Por dentro eu falava, duvido. Por fora eu demonstrava, mas por dentro eu questionava, será mesmo? Não é possível. Mas essa é uma grande verdade. Hoje eu sou pai e eu entendo muitas coisas aquilo que meu pai falava para mim. Decisões que ele tomava. Minha mãe falava para mim, não. Mãe, posso dormir na casa de fulano? Não. O que eu falava? Por que não? Por que eu não posso? Todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Acho que está na cartilha universal dos pais, né? Eu já estou preparando o meu. Quando eu falar, eu vou falar, fui as for. Aleluia. Um dia eu vou falar. Mas eu pensava, quando era mais novo, mas ela não está pensando do jeito que eu estou pensando. É claro. Porque a verdade é que aquele que é jovem, ele só vai entender de fato quando tiver nas mãos dele um ser humaninho que ele vai chamar de filho. Entender os desejos e sonhos, porque a verdade é que quando nós nos tornamos pais, quando nós geramos uma vida, todos os sonhos e os projetos, os desejos que muitas vezes os pais têm para si, são transferidos para a vida do filho. Se eu pudesse fazer um questionário, uma pergunta, fazer um teste com todo mundo que é pai, se eu perguntar assim, você prefere você estar formado numa boa faculdade, ter uma boa profissão, você prefere ter isso ou você prefere transmitir isso ao seu filho? Eu tenho certeza que 100% vai dizer, meu filho. Por quê? Porque a realização do sonho de um filho é o suficiente para deixar o pai alegre. Quando um filho consegue chegar mais longe do que o pai, é o suficiente para esse pai ser alegre. É o suficiente para essa mãe ficar alegre. Então muitos pais deixam de sonhar para si e começam a sonhar para os filhos. E muitas pessoas às vezes são injustas com os pais. Muitos pais passam por dificuldades para satisfazer o desejo dos filhos. Passam por dificuldades para dar o melhor. A melhor escola, a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor alimento. E muitos jovens, muitas vezes, não levam isso em consideração. Muitas pessoas, muitas vezes, não levam isso em consideração. E acabam falando coisas e tomando atitudes que não levam isso em xeque. A verdade é que, para investir na vida de um filho, gasta-se muito dinheiro, tempo, energia. Uma vez, conta-se que um estudo avaliou mais ou menos um gasto médio de um pai com o seu filho. De uma família média, razoável. Que é mais ou menos por volta de 400 a 500 mil reais. Desde o seu nascimento, das vésperas do seu nascimento, até o momento em que ele vai trilhar o seu caminho, a sua vida. E é óbvio que nenhum pai investe no seu filho pensando que quando ficar velho vai cobrar com juros e correção monetária. Nenhum pai faz isso. Mas a verdade é que se a gente fosse avaliar, a gente estaria hoje talvez em dívida com os nossos pais. E quando nós olhamos para a história dos nossos pais, eu sou muito apaixonado por história, eu gosto muito de história. E eu gosto de conhecer a história das pessoas. Todas as vezes que eu converso com alguém, vou visitar alguém, eu gosto de entender o processo de como que foi para ela chegar aqui, as lutas que ela passou, porque me enriquece muito. E uma das pessoas que eu gosto de conversar é minha avó. Eu vou lá para a casa dela e eu fico falando, conversando com ela e pergunto, vó, como é que foi a senhora isso? É conversa para o dia inteiro. E só ela fala. E eu gosto de ouvir. E ela conta histórias de quando ela passava dificuldades na comunidade lá da Tijuca. E como que foi difícil criar os seus filhos. E que teve um dia que ela queria desistir e largar os seus filhos e dar a eles. Ela abraçou e educou. E isso me enriquece muito. E quando nós entendemos e reconhecemos
a história daqueles que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós. Sabe, isso gera em nós um coração de gratidão. Isso gera em nós um coração de que, independente, aí você pode falar, pastor, mas você não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe, você não conhece a minha história. Sim, realmente, eu não conheço. Eu não conheço. Mas a verdade é que nós nunca devemos virar as costas para aqueles que foram a porta de entrada da nossa vida aqui hoje. Nunca nós devemos apedrejar e lançar palavras de maldição sobre aqueles que vieram antes de nós. Precisamos honrar a Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance para abençoá-los. A Bíblia nos ensina a honrarmos aos nossos pais. E mesmo que você ache, talvez que a sua família não te ajudou muito, pode pensar, pastor, tudo que eu conquistei sozinho. Você precisa reconhecer que se não fosse por eles, você não estaria aqui. Você precisa reconhecer que se não fosse por causa deles, você não estaria aqui. No final da vida de Jesus, todos os abandonaram, mas a sua mãe estava lá, aos pés da cruz. Então nós precisamos reconhecer aqueles que vieram antes de nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, reconheça aqueles que vieram antes de você. Segunda coisa, segundo ensinamento, a lição do cuidado e proteção. Jesus, ele diz para João, olha, filho, eis aí a tua mãe. Como eu falei, naquele tempo, uma vez que o marido morresse, o filho mais velho era o responsável pela família e cuidar dos seus irmãos e da sua mãe. Mas Jesus estava morrendo e seria assunto aos céus. Naquele momento, Jesus, mesmo quase morrendo, nas vésperas da sua partida, ele então cuida da sua mãe, colocando alguém para substituí-lo enquanto não estivesse ali. E essa é a lição que muitos de nós, filhos, precisamos aprender. A cuidar dos nossos pais, não só na velhice, não só ajudando financeiramente quando eles precisam, ajudando, dando energia, nos ajudando com o nosso tempo, mas também devemos aprender a não causar dor e sofrimento para os nossos pais. Sabe que se a gente for em muitas palestras motivacionais, cultos, é muito natural a gente tratar feridas causadas pelos pais. Então é muito comum a gente ver filhos e até mesmo pessoas sendo tratadas por mágoas antigas dos próprios pais. Mas e quando os filhos ferem os pais? E quando os pais, na verdade, são feridos pelos próprios filhos? Há muitos filhos que machucam os seus pais. Há muitos filhos que ferem os seus pais, como? Quando muitas vezes não valorizam. Ou então valorizam mais as pessoas de fora do que os seus pais. Valorizam mais a opinião das pessoas de fora do que aqueles que estão ali com eles. Muitos filhos, muitas vezes, desprezam os seus pais. Desprezam a companhia dos pais. Sabe que para agradar um pai, para agradar uma mãe, não é preciso gastar rios de dinheiro. Existem coisas simples que muitas vezes nós podemos fazer. E filhos, muitas vezes egoístas, que só pensam nele. Filhos, muitas vezes, que acabam gerando desgosto para os seus pais. Não porque simplesmente não fizeram a sua vontade. Sabe que todo pai projeta para o seu filho algo. Toda mãe projeta para o seu filho algo, isso é natural. Mas a verdade é que se o filho acaba tomando um caminho diferente daquilo que foi projetado, mas um caminho que é um caminho onde ele vai ter uma boa família, ser nobre, ser um homem, ser uma mulher de valor, os pais eles vão apoiar. O sonho da minha mãe era eu ser marinheiro. Ela falava, eu quero te ver de branco, um cap. Eu falava, mãe, eu não gosto de mar. O sonho dela era me ver na marinha. Meu pai também, ser do exército. Mas um dia eu falei, eu quero jogar bola. Minha mãe falou, você tá maluco? E todas as vezes, meu pai ia lá comigo, me levava para o treino, investia em mim.
Mas teve um dia que Deus falou comigo, eu virei para eles e falei, não vou ser mais jogador, vou ser pastor. E eles estavam lá comigo me apoiando. É isso que você quer? Eu queria que você fosse marinheiro. Mas se Deus está te chamando para isso, eu vou investir. Todo pai quer dar direção, uma boa direção para os seus filhos. E nós, como filhos, aqui eu falo para todos que são filhos, nós precisamos aprender a cuidar e proteger os nossos pais. E algo interessante que João, ele não era irmão de sangue de Jesus. Jesus, ele tinha mais 6 filhos. Mas quando Jesus, ele libera essa sentença para João, você vai perceber que há famílias, há pelo menos 3 tipos de família em nossa vida. A primeira família é a família da qual nós somos gerados. É a família dos nossos pais, a família onde nascemos. Que queiramos admitir ou não, é a família que nos gerou. E a família que nós devemos reconhecer. Talvez mesmo que você não tenha conhecido seus pais, irmãos, foi por causa dessa família que você veio à existência. Um dia, eu conversando com um adolescente, estava muito frustrado com os pais. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei para ele, olha, se você pudesse trocar o seu pai e a sua mãe, você trocaria? Ele falou, primeiro politicamente correto, não, claro que não. Eu falei, pensa, eu não vou te julgar na sua resposta, de verdade, o que está dentro de você, se você pudesse trocar o seu pai e a sua mãe, você trocaria? Ele parou e pensou. Ele pensou, eu trocaria. Eu, é mesmo, ok, você trocaria. Agora eu te pergunto, quem foi que escolheu? Não foi você. Foi Deus. Aí eu fiz uma terceira pergunta. Você, no lugar de Deus, escolheria melhor? Você acha que teria competência para escolher pais melhores? Ele parou e pensou. Eu falei assim, olha, a gente não tem escolha dos pais que nos geraram. Foi Deus que escolheu. E se a gente confia em Deus, a gente precisa crer que apesar de a gente não entender, a gente tem que crer que a escolha de Deus é sempre o melhor para nós. Aí você pode pensar, pastor, mas eu passei muita coisa difícil. Eu sei, eu entendo. Mas às vezes chega para Deus e pergunte. Porque o direcionamento da palavra é muito claro. Que nós devemos honrar aqueles que vieram antes de nós, independentemente de como foi. E se está na Bíblia, não é fácil, meu irmão. Porque o que está fácil não está na Bíblia. O que é fácil de fazer não está escrito para a gente fazer na Bíblia. Porque o que está escrito no Evangelho que nós devemos fazer não é fácil, é impossível. Uma vez tentando fazer não fosse nosso braço. Mas quando nós dependemos do Espírito, quando dependemos de Deus, aí sim nós fazemos. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Devemos reconhecer e cuidar daqueles que vieram antes de nós. Mas existe também a família que temos depois de nascer. Você sabe que Deus não é injusto. Há muitos pais que erram. E às vezes erros terríveis. Mas Deus prova o seu amor cuidando de nós, colocando pessoas que não são necessariamente da nossa família de sangue depois de nós nascermos. Talvez você, durante a sua caminhada, você teve uma mãe, um pai, um irmão mais velho que te ajudou, que cuidou de você, que te auxiliou, que investiu na sua vida, que foi alguém que foi como uma família para você, mesmo não sendo de sangue. Alguém que, de alguma maneira, Deus usou para te abençoar. Entenda, todas as vezes que Deus quiser te abençoar, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida. Todas as vezes que Deus quiser fazer algo através de você, Deus vai usar pessoas. Não pense que Deus vai te enriquecer você chutando uma mala de dinheiro. Te tropeçou na mala de dinheiro, pronto, estou rico. Não, não acontece dessa forma. Se Deus quiser abençoar você financeiramente, pessoas vão ser colocadas. Ou para ofertar na sua vida, ou para ter apoio dentro de um negócio, de diversas maneiras. Se Deus quiser abençoar a sua vida, Deus vai colocar ao seu lado pessoas que vão ajudar você. Que serão como mães, como pais, como irmãos mais velhos. Pessoas que serão de alguma maneira, farão parte da sua família. E por último, a terceira família é a família de Deus. A terceira experiência familiar é quando nós nascemos de novo.
quando nos convertemos, Deus nos dá uma nova família. Quem são esses, pastor? É esse que está do seu lado. Olha para ele, dá um sorriso. É o seu irmão na fé, é a sua irmã na fé. Quando nascemos de novo, o Senhor nos dá uma nova família. Somos muitos filhos de um mesmo pai, muitos irmãos. Tinha uma música, como é que é o nome? Fugiu o nome dele, que diz: eu sou grato por tudo que tenho. Minha família, muitos irmãos. Ademar de Campos, ele diz: eu sou grato por tudo que tenho recebido. Tenho família, amigos, muitos irmãos, muitos irmãos. Olha aí para os muitos irmãos, fala, muitos irmãos, muitos irmãos. Essa é a família que o Senhor nos deu. E muitas vezes, por causa do egoísmo, as pessoas, elas querem viver completamente isoladas. Não tem consideração nem pela família natural e muito menos pela família espiritual. Privam de ter experiências, de viver em famílias na vida da igreja. Restringe a sua família. Na minha casa ninguém ama. Restringe-se de viver a vida da igreja. Irmãos, é tão bom ir na casa dos irmãos, receber os irmãos lá em casa, compartilhar essa vida, compartilhar a vida da igreja, perceber que nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Tem muitas pessoas que gostam de viver uma vida solitária, mas deixa eu te falar, irmão, esse não é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo do Senhor é que você viva em família com muitos irmãos. E os laços familiares, espirituais, eles vão durar mais do que o seu casamento, sabia disso? Porque a sentença do casamento é até que a morte os separe. Morreu, não está mais casado. Se uma pessoa que é casada, um dos dois morrer, no outro dia, pela palavra de Deus, pode casar de novo. Tá a mulher olhando para o marido e fala assim: você não. Você não. Se vier, eu volto, ressuscito. Mas, biblicamente falando, a união de marido e mulher é apenas enquanto estamos em vida. Mas a união em Cristo, do corpo de Cristo, da família de Jesus, é até depois da morte. Você vai olhar para esse irmão a eternidade inteira. Aleluia. Você vai viver com ele para sempre. Numa carcaça melhor, no corpo glorificado. Mas vai ser ele a vida inteira, eternamente. Então precisamos aprender a conviver bem aqui. Por quê? Porque vamos passar a eternidade toda juntos. Agradeça a Deus pela vida do seu irmão. Porque quando nós estamos unidos em família, precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Jesus, ele diz que precisamos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Aí você pode passar a pessoa, pastor, é impossível. Como eu falei, realmente é impossível, você precisa depender do Espírito para isso. E não falarmos mal uns dos outros. Você sabe que família é muito interessante. Todas as vezes que às vezes dá uma reunião de família, reúne a família, é confusão, é fofoca, um fala mal do outro. Tem gente que fala para mim: pastor, eu não gosto de ir na reunião da minha família, Natal é sempre uma confusão. Mas não vai deixar de ser família. Não tem como. Família é família. Sabe que na vida da igreja, muitas vezes há rusgas entre os irmãos, porque somos diferentes. Imagina se fosse uma família todo mundo igual. Nós somos diferentes, igual na família. Tem irmãos, você chega numa casa, um irmão é mais agitado, o outro é mais parado, é mais devagar. Um é mais independente, o outro depende de tudo. Um irmão, muitas vezes, ele é mais nervoso, o outro é mais calmo. Isso não nos divide. Sabe por quê? Porque isso é tão pequeno perto daquilo que nos uniu. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. E aprendemos a conviver uns com os outros. Somos uma família. E uma família de muitos irmãos. Diga, muitos irmãos. E por último, a última lição de Jesus é a lição da gratidão. Diga, gratidão. A pior coisa do mundo é alguém ingrato, irmãos. A pior coisa do mundo é ingratidão. Pessoas ingratas são pessoas azedas, críticas. Difícil de conviver com elas. Elas estão sempre reclamando de tudo. São amargas. Muitas vezes desequilibradas emocionalmente. E, consequentemente, infelizes. Porque nada está bom.
está sempre reclamando de alguma coisa. É muito ruim conviver com uma pessoa ingrata. Nos momentos finais da vida de Jesus, ele lembrou-se de ter um ato de gratidão pela sua mãe. Ele colocou alguém que iria cuidar dela. Esse gesto de Jesus nos confronta, porque se há alguém no mundo que muitas vezes sofre ingratidão, é mãe. Se um pai troca a fralda, brinca com a criança, é um paizão. Se a mãe faz isso, mais que obrigação. Desse jeito. Se um pai faz coisas que é coisas de um pai fazer, ele se torna o melhor pai do mundo. Mas a mãe é natural, porque é coisa para ela fazer. Se tem uma pessoa que é esquecida, muitas vezes é a mãe. Sabe que esses dias a minha mãe, ela estava em obra, lá na casa dela. E meu pai trabalhando, ela precisava comprar material, muitos materiais. E ela sempre me ligava: Bruno, preciso da sua ajuda. E eu falava: vamos embora. Eu já não sou tão cuidadoso com o meu carro assim, preciso melhorar. Irmão, meu carro é sujo de cimento, areia, terra. E ela falou: meu filho, me desculpa. Eu falei: não, mas tá tranquilo, se não fosse a senhora, eu não ia ter esse carro mesmo. Entende? E todas as vezes que ela me ligava, ela pensava: poxa, eu estou te incomodando. Eu falei: não, tá tranquilo, vamos embora. Deixava de fazer as coisas, ia lá junto com ela. Compra pedra não sei aonde, vai não sei aonde, e leva isso, e leva aquilo. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi porque tudo que eu posso fazer por ela, ela fez muito mais por mim. Eu sou muito grato. Sou muito grato aos meus pais. Sou muito grato porque se hoje eu estou aqui é porque eles investiram na minha vida. E nós precisamos ser gratos. Não podemos ser ingratos com aqueles que investiram na nossa vida. Seja nossos pais biológicos, avós, pessoas importantes que investiram. Com certeza tem alguém que investiu em você. Com certeza tem alguém que foi como um pai e uma mãe para você, que ajudou, que deu uma direção, que deu um norte. Precisamos ser gratos a essas pessoas. Precisamos entender que a ingratidão, muitas vezes, elas fecham as portas. Nós falamos que o favor de Deus que abre as portas da nossa vida. Mas você sabe o que faz elas permanecerem abertas? A gratidão. A ingratidão, ela automaticamente fecha as portas da nossa vida. Existem pessoas que estão diante de portas fechadas em muitas situações, elas nem sabem por quê. Mas a verdade é por causa da ingratidão. Da ingratidão. Existem pessoas que não conseguem dizer um simples muito obrigado. Existe alguém que já fez um favor para você? Alguém que já ajudou você em alguma coisa? Seja grato. Às vezes, talvez você não consegue retribuir, e às vezes nem precisa retribuir financeiramente, ou então fazer algo mais físico, mas às vezes um simples e um sincero muito obrigado é o suficiente. Por isso, seja grato. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala: seja grato. E a gratidão, ela se manifesta pelo menos em 3 áreas da nossa vida. A gratidão familiar. Então, precisamos ser gratos à nossa família, àqueles que vieram antes de nós. Precisamos ser gratos para com as demais pessoas, aqueles que são ao nosso lado, que muitas vezes fazem coisas para nós e nos ajudam, nos auxiliam. E precisamos ser gratos para com Deus. Gratidão a Deus. Jesus, em muitas das suas orações, ele agradecia a Deus. Ele levanta o pão e o peixe e dá graças ao Senhor. Porque quando ele faz isso, ele reconhece que o Senhor é o seu provedor. Na ceia, ele levanta o cálice e o pão e dá graças ao Senhor. Ele agradece a Deus pela comunhão com os irmãos. Precisamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu não estou falando de estar conformado, porque talvez você não esteja fazendo aquilo que você
né, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você sonhou. Talvez você não está na casa que você espera, não está desfrutando de algo que você sonha, mas seja grato pelo que você tem. Contentamento é diferente de conformidade. Se conformar com uma situação, muitas vezes é sinônimo muitas vezes de tolice. Mas se contentar com aquilo que você tem recebido, é sinônimo de gratidão ao Senhor. Paulo nos ensina que nós devemos dar graças a Deus em todas as coisas. O Senhor demonstrou gratidão também antes de ressuscitar Lázaro. Jesus orou: graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. A gratidão abre portas para o milagre. Quando somos gratos, coisas extraordinárias acontecem. Precisamos agradecer ao Senhor. Você já agradeceu ao Senhor pela vida dos seus pais? Você já agradeceu ao Senhor pela sua igreja, pela comunhão dos irmãos, pela vida do seu pastor, pela vida do seu líder, pela vida das pessoas que investiram em você, pela vida daqueles que estão ao seu redor e estão ali auxiliando? Você sabe que pessoas do nosso lado, elas são extremamente importantes. A Bíblia fala que é melhor um vizinho do que um amigo distante. É melhor um vizinho próximo do que um amigo distante. Sabe por quê? Porque quando você está lá fazendo bolo, acaba o açúcar, você vai no vizinho pedir. Quando acontece alguma emergência, quem te auxilia é o vizinho. Um dia eu esqueci a chave de casa, quem me emprestou a escada para pular o muro foi meu vizinho. Então as pessoas que estão do nosso lado, precisamos ter bons convívios e agradecer ao Senhor por elas. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Por isso precisamos ser gratos, reconhecer aqueles que estão ao nosso lado. A gratidão, ela pode trazer muitos benefícios para nós. Ela abre portas para novos relacionamentos. Pessoas gratas têm mais saúde física e mental. Pessoas gratas se relacionam melhor com as pessoas. Todo mundo quer estar próximo de alguém que é grato. Pessoas gratas, elas dormem melhor. Elas não ficam guardando mágoas. Pessoas gratas, elas são mais criativas, porque elas não ficam ocupadas pensando naquilo que elas podem reclamar. Pessoas gratas são mais abençoadas. Por isso, seja grato. Entenda que aquilo que você recebeu de Deus é o melhor que Ele tinha para você. E aquilo que você muitas vezes não tem recebido de Deus, creia que o melhor de Deus ainda está por vir. Quantos compreendem o que eu estou falando? Jesus viveu uma vida de gratidão. E no fim da sua vida, na última oportunidade que ele teve, ele decidiu agradecer aos seus pais, à sua família. Por isso eu gostaria de orar com você nessa hora. Você foi abençoado, você pode aplaudir ao Senhor?